irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja o seu coração, amém? Obrigado por escolher esse hino, eu amo esse hino, porque ele expressa a centralidade do Evangelho. Qual é a centralidade do Evangelho e da fé cristã, irmãos? É a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Uma morte cruel, possivelmente herdada pelos romanos e pelos gregos dos bárbaros, em que a pessoa era crucificada viva e ainda viva, as suas duas pernas eram quebradas. E a pessoa agoniava até a morte. E a Bíblia, irmãos, registra que foi assim a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é uma alegria, obrigado, viu? É uma alegria. É uma alegria enorme estar aqui. É uma alegria, sim, imensa. Nós, a Igreja Brasileira, eu tenho falado e repetido isso algumas vezes, nós temos a liberdade, irmãos, ainda, o privilégio de nos encontrarmos com as portas abertas. Nós ainda temos o privilégio de cultuar o nosso Deus com liberdade. Quem trouxe a Bíblia, seja impressa ou no celular, levanta aí comigo. Nós temos, olha só que bênção. Privilégio, irmãos, de sair de casa com as nossas Bíblias na mão, encadernada, ainda encadernada, sem precisar separar e repartir parte da Bíblia para que a gente leia. Nós temos o privilégio, mas chegará um tempo, irmãos, o Senhor Jesus disse isso, chegará um tempo, que nós seremos perseguidos, seremos entregues às autoridades, seremos presos, condenados, mas até lá, até esse dia chegar, nós temos a liberdade de estarmos aqui. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 até o verso 17. De maneira proposital, eu não incluí o nome de Pedro, porque nas perguntas aqui, Jesus dirige a pergunta, as três perguntas para Pedro, Simão Pedro, mas eu deixei de maneira proposital sem o nome de Pedro. Deixei a palavra aí, você me ama. E essa passagem, irmãos, particularmente, é uma das mais lindas registradas nos evangelhos, uma das mais lindas. Se você for prestar atenção, inclusive entre os estudiosos há algumas críticas, porque se você for prestar atenção no capítulo 20, verso 30, você vai ler claramente e entender que é um encerramento do evangelho, aqui no capítulo 20, verso 30. E aí no 21, João registra um episódio onde Jesus realiza um milagre da pesca. E por causa disso, alguns estudiosos
e críticos acreditam que esse capítulo 21 é um adendo. Assinei um adendo agora há pouco, né, Karina? É um adendo incluído nos evangelhos, inclusive não escrito por João. Mas quando a gente vai lá no finalzinho, olha lá, capítulo 21, verso 24. Nós então compreendemos, sabemos e temos a certeza, irmãos, que quem escreveu todo o evangelho foi o apóstolo João. Não há dúvidas, não há margens para críticas. E eu quero ler esse texto com vocês. Esse texto é um dos mais lindos, como eu referi, e nos coloca num caminho aqui da restauração e de missão. Nós fomos chamados por Deus, irmãos, para sermos restaurados e para sermos inseridos na sua missão. A fé cristã é uma fé de serviço. E é isso que eu vejo nesse texto. Abra aí comigo, 21, 15 ao 17. Está escrito assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém. Eu acho que se fosse eu no lugar de Pedro, eu também ficaria magoado. Porém, depois de uma tríplice negação, acho que vale a pena refletir, nas perguntas que Jesus faz para Pedro. Irmãos, é interessante observar a postura dos primeiros discípulos que foram chamados e formados pelo Senhor Jesus, cada um dentro do seu próprio contexto real, e cada um com a sua personalidade própria. Nós somos seres únicos. Nós somos seres de personalidades únicas. Não dá, irmãos, para nos compararmos. Eu não posso. Isso seria injusto. Comigo mesmo, me comparar com alguma pessoa. Isso seria injusto para você mesmo, se comparar com outros. Porque nós somos seres de identidade única. Destaque para os 12 que são mencionados nos evangelhos sinóticos e que desenvolveram um vínculo mais próximo com o mestre. O médico Lucas, abre esse texto comigo, Lucas 6, 12 ao 16. Lucas, ele narra com muita simplicidade como foi essa escolha e os seus respectivos nomes. Olha lá, Lucas 6, 12 ao 16. Num daqueles dias, olha a simplicidade de Lucas, irmãos. O evangelho é simples. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Essa palavra apóstolo é uma palavra cujo significado é testemunha. Então, eles eram testemunhas oculares, testemunhas vivas do Senhor Jesus, do seu ministério e dos seus ensinos. Escolheu 12 a quem designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago,
João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Foram esses homens simples que deixaram tudo para seguir a Cristo. Foram eles que viajaram com o mestre, que sujaram os pés na poeira da estrada, seguindo Jesus. Fizeram refeições juntos. Que privilégio, irmãos. Esses homens tiveram de andar com Cristo. Que privilégio. Né? De comer com o mestre, de se acamparem, de montar acampamento, de pescar junto com o Senhor. A gente estava falando de pescaria ali no fundo, né? Que gostoso. Puxa, pescaram com Jesus, viajaram com Ele. São esses, irmãos, que após deixar as multidões, Jesus ensinava suas parábolas em particular. Marcos 4:34 está registrado isso. Aqueles que o Senhor Jesus passou a noite inteira orando antes de escolher, como Lucas menciona aqui. Aqueles que seriam testemunhas oculares de seu ensino. Irmãos, como Jesus, ele valorizou as pessoas. Como Jesus, ele investiu na vida desses 12 homens. Porque eles seriam suas testemunhas oculares. Testemunhas do seu ensino, do seu ministério. Testemunhas da sua morte e ressurreição, e seriam esses 12 que dariam continuidade na divulgação, na propagação do evangelho do reino de Deus. E quando eu digo que é interessante observar a postura desses homens, certamente não tenho em vista apontar as suas falhas, e apontar as suas fraquezas, porque se tem gente que tropeçou, irmãos, se tem gente que pisou na bola com Jesus, foram os discípulos. Mas a minha intenção, quando eu digo que é interessante observar a postura deles, abre uma janela de estudo para nós. Estudar os evangelhos, perceber como Jesus formou esses homens, como Jesus transformou a vida, o cotidiano, a realidade desses homens. E é assim, irmãos, caminhar com Cristo é viver uma nova aventura todos os dias. Conhecer a Jesus e andar com Ele é andar em novidade de vida todos os dias. É viver tempos de bonança. Quem é que gosta de tempo de bonança? Levanta a mão. Oh, aleluia, eu também. Mas também, irmãos, é viver momentos de desafios. É viver momentos de luta, de privações. Mas em meio a tudo isso é ter a certeza, o Mestre está conosco. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o Mestre está contigo. Siga caminhando. Siga avançando. Certamente, irmãos, eu não quero apontar, eu não viso apontar as falhas e as fraquezas desses homens, mas eu viso apontar a sua humanidade. Presta atenção numa coisa que você vai ouvir agora. Discípulo é ser humano também. Discípulos de Jesus é gente simples, de carne e osso, como eu e você. Nós não somos, eu já falei aqui algumas vezes, super-homens e super mulheres, ou mulheres maravilhas, nós somos gente de carne e osso, irmãos. E Deus te chamou, Ele te tirou do seu contexto real do dia a dia. Pedro e André estavam pescando, Mateus na coletoria de imposto, e os outros certamente fazendo suas atividades, e Jesus passa e chama esses homens. E insere eles numa aventura que nunca mais a vida deles seria a mesma. Todo discípulo é humano, todo discípulo acerta, mas todo discípulo também erra, irmãos. Todo discípulo sente medo.
sente pavor, insegurança em algum momento da jornada. Isso já aconteceu com você? Ou só acontece comigo? Não é possível. Às vezes, irmãos, nessa jornada, por toda uma vida, eu sinto medo. Eu me sinto inseguro em determinadas situações. Mas uma coisa eu sei, e isso ninguém tira de mim: o Mestre está conosco. O Mestre está comigo. O Mestre está conosco. E se Ele está conosco, irmãos, é isso que importa. Discípulos duvidam. Será? Às vezes, irmãos, eu duvido de mim mesmo. Discípulos duvidam, mesmo aqueles que fizeram parte do círculo mais próximo de Jesus. Lembra de Tomé? João 20, 24 e 25. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos. E olha o que eu vou falar, irmãos. Não precisava, não era difícil enxergar as marcas dos pregos, não. Sabe por quê? Porque os pregos, irmãos, eram enormes. E Tomé disse: olha, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos. E para ele não bastou somente ver. Olha, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, colocar o dedo e atravessar, né, irmãos? Do outro lado. Se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, onde o soldado romano furou com uma espada, com uma lança, eu não crerei. Um doutor James Packer, eu não sei quantos de vocês, já é um teólogo muito conhecido, com uma influência muito grande aqui no Brasil, entre as igrejas presbiterianas. Ele disse uma coisa, irmãos, muito interessante sobre isso, sobre esse episódio de Tomé. Olha o que ele disse. O que Tomé disse acerca de Cristo, o mundo hoje está dizendo a respeito da igreja. Olha só. Se eu não ver, se o mundo não ver na igreja evidências concretas de uma verdadeira conversão, certamente, irmãos, isso suscitará dúvida no coração das pessoas. Talvez alguém pense aí: mas pastor, a resposta, ela é de cada um, a responsabilidade diante de Deus, de responder diante de Deus em fé, arrependimento, é de cada um, certo? É de cada um. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que a igreja é sal da terra e luz do mundo. As pessoas estão de olho em você. As pessoas estão de olho em você, estão de olho em mim. Não só como discípulo de Jesus Cristo, mas como líder da sua igreja, as pessoas estão de olho em nós. E o mundo quer ver na igreja evidências concretas de uma verdadeira conversão. É aquela história, né, irmãos e irmãs? Não crente da boca para fora. É aquela história, né? Eu sou evangélico. A gente estufa o peito, né? Enche a boca de fôlego, estufa o peito para dizer: eu sou evangélico. É aquela coisa, né, irmãos? É as pessoas de fato verem na nossa vida uma vida transformada. E quando eu olho, irmãos, para esses 12 homens, de maneira mais peculiar para Pedro, porque se você for estudar os evangelhos, você não vai encontrar informações mais detalhadas dos 12, mas de Pedro nós encontramos. E quando eu olho para Pedro, irmãos, eu vejo um homem transformado. Um homem transformado. Ah,
Discípulos também ficam indignados. Tá certo que a gente tem que se conter e maneirar a nossa indignação para não dar mau testemunho, mas ficam indignados, irmãos. Lembra dos 10 que ficaram indignados diante do pedido dos filhos de Zebedeu? Marcos 10, 35 ou 41. Senhor, faz o seguinte, a gente tem um pedido para você, para o Senhor. Ah, é? Qual é o pedido de vocês? Olha, na sua glória, que nós dois aqui, um se assente à direita e outro à esquerda. E Jesus olha para eles e fala: olha, o que vocês estão pedindo não cabe a mim, só ao meu Pai. É Ele que reservou esses lugares. Já estão determinados por Ele. E quando os 10 ouvem isso, irmãos, eles ficam indignados. Discípulos também. Quem aqui fica cansado? Pois é normal, irmãos. Discípulos também ficam cansados. Quem aqui dorme? Discípulos também dormem. E dormem mesmo quando o seu mestre está profundamente angustiado e faz um pedido legítimo para eles. Mateus 26, 38, Jesus está no Getsêmani, agoniando antes da sua prisão, da sua condenação da morte. E ele leva o trio, Pedro, Tiago e João. E diz para eles, olha, fiquem aqui e vigiem, orem comigo. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus se dirige a eles e diz, olha, vigiem comigo. E se afasta. Quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Irmãos, por que eu estou relatando tudo isso na introdução da mensagem para vocês? Para ressaltar uma coisa só. Sabe qual é? Além da humanidade dos discípulos, a graça de Deus. A graça de Deus que é derramada sobre os nossos corações ou em nossos corações por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia! Graça que nos cura. Graça que nos liberta. Graça que nos restaura. Graça que cura as feridas mais profundas da alma. Graça que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14, o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos que estavam em Colossos. Graça, irmãos, que muda a nossa condição diante de Deus. De inimigos, nós nos tornamos amigos. Como é que você se sente hoje em Cristo, sabendo que você é amigo de Deus? Como é que você se sente hoje em Cristo, sabendo que você tinha uma dívida impagável, pelo seu próprio recurso, impagável diante de Deus, e essa dívida, ela foi paga e selada pelo sangue de Jesus. Como é que você se sente? Graça, irmãos, favor de Deus, que muda a nossa condição diante dele. De inimigos nos tornamos amigos, de criaturas nos tornamos filhos. Corrigindo a cultura popular que ensina que todas as pessoas nascem e são filhos de Deus, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós nos tornamos filhos por meio da fé em Cristo. Graça que muda a nossa condição de condenados a justificados. Graça que nos salva.
Romanos 5, 1 e 2, Romanos 5, 9 ao 11, João 1, 12, Efésios 2, 1 ao 10 e por aí vai. Tantos textos bíblicos, irmãos, que fundamentam essa verdade. A restauração de Pedro, volta para o texto de João, por favor. Se você olhar com calma, porque a Bíblia a gente tem que ler e estudar com calma, tá, irmãos? Não adianta estudar com pressa. Tem que ser trancado no quarto, light, sem ninguém para te atrapalhar, sem ninguém para tirar a sua atenção. Se você for olhar com calma o contexto, ou seja, o que vem um pouco antes, você vai perceber que 2 episódios de grande frustração acometeram os discípulos. Qual é o primeiro? Olha aí. A morte e o sepultamento de quem? Do Senhor Jesus. Que certamente, ocasião, olha lá no contexto, certamente resultou em um sentimento de incerteza e tristeza. E nós podemos observar isso no Evangelho de Lucas, capítulo 24, quando Lucas registra de maneira detalhada aqueles 2 discípulos que caminham para Emaús. Lembra? Um deles chamado Cleopas, o outro, a Bíblia não descreve o nome. Eles estavam profundamente entristecidos, afinal o mestre deles estava morto e sepultado. Mesmo ouvindo o testemunho das mulheres, embora naquela cultura, naquela época, o testemunho das mulheres, irmãos, não tinha valor. Os homens tratavam como um testemunho sem embasamento, sem significado. Mas as mulheres vão ao sepulcro e ouvem do próprio anjo: ele não está aqui, ele ressuscitou. E se você observar aí com calma, você vai perceber que naquele dia não somente o sol deixara de brilhar, porque a Bíblia registra que houve escuridão. No momento da crucificação de Jesus, houve escuridão. Até as 3 horas da tarde escureceu tudo. E naquele dia, não somente o sol deixara de brilhar, mas também a esperança dos discípulos. Pensa comigo, irmãos. Abra um parênteses, pare e pensa um pouco. Você está trabalhando, vamos entrar na cena. Afinal, todos nós precisamos trabalhar, não é, para sobreviver. Você está lá trabalhando, é um dia corriqueiro. Você precisa daquele trabalho para sustentar a sua vida e sua família. No caso de Pedro, era casado. Os outros discípulos, nós não temos muitas informações, mas eles precisavam trabalhar para se sustentar. E Jesus passa, chama eles: olha, sigam-me. Eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de homens. E eles então empregam uma jornada seguindo Jesus. Até então, naquele momento, para eles, uma pessoa totalmente estranha. Quem é esse Jesus? De onde ele vem? Por que ele nos chama? Para onde ele vai? E eles caminham, irmãos, por cerca de 3 anos com Jesus. É um tempo significativo, não é? Se você deixar seu emprego, não sei se hoje a lei permite se pedir uma licença de 3 anos. Vou pedir uma licencinha aí de 3 anos. Se não der certo essa empreitada, eu volto aí. Mas quando a gente olha para os evangelhos, irmãos, o texto diz que eles deixam tudo. Imediatamente. Deixa barco, deixa pai, deixa rede. E eu fico pensando, será que eles deixaram só isso, irmãos? Nós somos apegados aos bens materiais, né?
Mas será, irmãos? Pensa comigo que eles deixaram só bens, só coisas materiais? Certamente não. Eles deixaram muitas coisas para trás, irmãos. Planos, sonhos. Eles deixaram para trás. De repente, o seu mestre está morto e sepultado. Imagina, irmãos. Acho que a cabeça deles, a de Pedro, então, que era o mais na frente, deve ter dado um nó. Mas o texto diz que eles deixaram tudo, disposição para seguir, irmãos, é muito importante. Eu me lembro quando Deus me chamou, eu acho que eu já relatei aqui em alguns momentos, eu fui um Jonas da vida, irmãos. Eu achei, olha a minha ingenuidade, como a de Jonas naquele período. Eu achei, irmãos, que eu podia fugir de Deus. Mas no fundo, sabe o que que era? Eu estava apegado nos meus sonhos, irmãos. Eu não queria deixar para trás os meus estudos, eu não queria deixar para trás a minha formação. Eu não queria deixar para trás as minhas conquistas, os meus títulos. Eu não queria deixar para trás, irmãos. Mas a disposição, grava isso, para seguir Jesus é muito importante. E os discípulos nos ensinam isso. Outro episódio, olha aí de novo. Falar de pescaria de novo. Foi um período de pesca mal sucedido. Olha lá, o texto diz que eles pescaram a noite inteira por causa do sol quente, do esforço físico que eles faziam, porque naquela época não tinha varinha de molinete, não tinha varinha telescópica, na levinha que você recolhe depois, guarda e leva para casa, não tinha, era na rede mesmo, pesada. E eles saíam logo após o pôr do sol para pescar. Pedro, depois de uma afirmação vigorosa, né, diante dos outros, eu vou pescar, gente. Os outros decidem acompanhá-lo e naquele dia, irmãos, o texto diz que ele não estava sozinho. Estava com ele Tomé, Natanael, olha aí, e outros 2 discípulos, além de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que inclusive eram pescadores profissionais, sócios de Pedro nessa empreitada. Porém, irmãos, mesmo na companhia de pescadores experientes, nem mesmo a companhia de pescadores experientes garantiu um sucesso na pesca naquele dia. Eles não pegaram nada. A pescaria só teve êxito quando Jesus apareceu. Quando Jesus aparece, olha a rima que legal, o milagre acontece. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, está quase cochilando. Ajuda ela, fala assim, o pastor já está acabando. Fala assim para ele, meu irmão, quando Jesus aparece, o milagre acontece. Quando Jesus apareceu na minha vida, irmãos, o milagre aconteceu. E eu sei que quando Jesus apareceu na sua vida, o milagre aconteceu. Amém? Agora, vamos refletir um pouquinho aqui nos detalhes desse episódio que João narra. Olha só, somente na sua terceira aparição após a sua ressurreição, Lucas vai registrar no Evangelho de Atos, no capítulo 1, que depois da sua ressurreição, irmão, Jesus apareceu ainda por um período de 40 dias. Ele foi visto pelas pessoas, ele apareceu, ele foi visto pelas pessoas. Olha só, Atos 1,
3. Depois do seu sofrimento, Jesus apareceu a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus deu provas, não somente nesse momento, mas em outros momentos, provas indiscutíveis. Irmão, Jesus andou com eles, Jesus comeu com eles. Inclusive nesse episódio aqui, Jesus pede: olha, vocês têm aí algum peixe? Mas foi somente na terceira aparição, após a sua ressurreição, que Jesus aparece nesse momento e dirige 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? E a primeira foi, Jesus foi né, fundo. Tu me amas mais do que estes? Nas palavras de Jesus para Pedro, irmãos, nós encontramos uma combinação de 2 coisas: seriedade e delicadeza. Como Jesus, ele foi transparente. Como Jesus foi sincero e verdadeiro com os seus discípulos. O que isso ensina para nós? Que nós também, irmãos, na nossa caminhada, na nossa vida relacional, nós precisamos ser sinceros, precisamos ser verdadeiros, precisamos ser firmes, precisamos ser delicados uns com os outros. Jesus, grave isso, ele não tem prazer de nos expor com os nossos pecados. Ele não pensa que precisa, mais uma vez, mostrar a culpa de Pedro. Talvez se fosse eu no lugar de Jesus, irmãos, a primeira coisa na tendência humana que eu ia fazer é apontar o dedo para Pedro. Negou 3 vezes, né? Pisou na bola, hein? Sabe o que eu vou fazer? Diante dos 11 aqui eu vou abrir a história, o jogo. Mas Jesus não faz isso, irmãos, com delicadeza. Ele se aproxima de Pedro e mais, ele espera o momento certo de restaurar a vida de Pedro. Grava uma coisa que você vai ouvir: Deus sabe o momento certo de restaurar a sua vida. Deus sabe, irmãos. Nós somos ansiosos por natureza. Nós somos, irmãos, impulsivos por natureza. Nós somos precipitados por natureza. A gente quer, irmãos, que as coisas aconteçam para nós num estalar de dedos. Ah, não, amanhã Deus precisa fazer esse milagre na minha vida. A sua vida é um milagre. Irmãos, as coisas simples do cotidiano, Deus tem me ensinado isso. As coisas simples do cotidiano é um milagre de Deus. Lá em casa tem sido um milagre, dia após dia. Um milagre dia após dia. Jesus não tem pressa em seu cuidado pastoral, irmãos, como eu preciso aprender a ser pastor com um bom pastor. É ele que determina a hora da conversa. E eu fico tentando, irmãos, tentando imaginar a cena. Eu acho, vou arriscar aqui um palpite, tá? Entrando na cena, como diz a Esther lá em casa: papai, preciso usar a imaginação. Às vezes eu estou brincando com ela, ela faz alguma coisa, eu falo: filha, mas isso não é possível. Ela fala: papai, usa a imaginação. Ah, tá, na imaginação é possível. Até mergulhar no texto bíblico, irmãos, eu fico imaginando Jesus chamando Pedro de lado. Aqui já tinha amanhecido, lembra? Irmãos, caminhada matinal na praia. Puxa, que coisa gostosa. Eu não esqueço quando eu era criança e meu pai levava a gente para a praia. Era uma festa.
E Jesus chama Pedro, fala: Pedro, vamos fazer uma caminhada matinal na praia? E Jesus, então, irmãos, começa a conversar com Pedro. E eu imagino, e acredito nisso, irmãos, quando eu olho para a vida de Pedro, que após algumas experiências sem o mestre ao seu lado, quando Jesus está do lado, irmãos, é uma coisa, quando ele não está é outra, é totalmente diferente. Mas sem o mestre ao seu lado, Pedro teve oportunidade, assim como os outros, de crescer, de amadurecer. Irmãos, grave uma coisa: nós viveremos experiências em que, de maneira proposital, Deus observará em silêncio. Nós viveremos experiências que nós não ouviremos a voz de Deus. E muito menos veremos a sua intervenção ao nosso favor. Sabe por quê? Para a gente crescer, para a gente amadurecer. Irmãos, eu vivi episódios da minha vida que eu olhava tudo aquilo e falava: meu Deus, eu nunca questionei o Senhor, irmãos, porque Ele é soberano, Ele sabe a hora certa de intervir. Mas eu olhava e desejava sair daquela situação, desejava que Deus falasse alguma coisa e que Deus fizesse alguma coisa. Sabe o que Ele falava? Nada. Sabe o que Ele fazia? Nada. Nós viveremos situações, irmãos, que Deus ficará em silêncio. Nós não veremos a sua mão agir, sabe por quê? Ele está observando e esperando o seu crescimento e o seu amadurecimento. É assim, irmãos, que a gente aprende a confiar mais em Deus. É assim, meu querido, que a gente aprende a confiar mais na palavra de Deus. É assim que a gente aprende a perseverar na tribulação. Lembra das palavras do apóstolo Paulo para os cristãos lá em Roma? Romanos 5, 3-5. Olha o que Paulo escreveu. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que se gloriar nas tribulações? Porque sabemos que a tribulação produz esperança. Olha só. A tribulação, produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. Jesus não exclui Pedro por negá-lo 3 vezes, se certamente Jesus não te excluirá pelos seus erros. Porque se Ele nos excluísse pelos nossos erros, irmãos, eu seria o primeiro a não estar aqui. Jesus não caminha com pessoas perfeitas, Jesus caminha com pessoas humanas. Que assim como Pedro, assim como eu e você, necessitamos da sua graça. E Jesus, nesse momento, Ele estava amorosamente convidando Pedro a reafirmar o seu amor por Ele. Agora não mais através de palavras impulsivas e inconsequentes, como Pedro fez anteriormente. Lembra Lucas 22:33, Senhor, ainda que for preciso morrer, eu te seguirei. Lembra? Ainda que for preciso entregar a minha vida por ti, eu te seguirei. Jesus olha para ele, já sabendo o futuro, e diz: olha, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi o que aconteceu, né, irmãos? Jesus estava indicando que o amor de Pedro agora, a resposta que ele esperava de Pedro,
seria reafirmada, confirmada e reafirmada por meio de uma missão prática. O que Jesus disse para ele? Cuide dos meus cordeiros. Cuide, pastoreie as minhas ovelhas. E eu quero fechar, irmãos, dizendo que de maneira semelhante, não igual a Pedro, porque ninguém é igual a ninguém. Nós podemos viver experiências semelhantes, mas não igualzinha um do outro. Semelhantemente a Pedro, nós também, em algum momento da caminhada, de maneira impulsiva, sem calcular o alto preço de seguir Jesus, nós podemos declarar: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Eu te seguirei, Senhor, não importa o que aconteça. Estou pronto para seguir-te nos caminhos e desertos mais duros e difíceis da vida. Estou pronto para ser criticado, ridicularizado, humilhado, perseguido, rejeitado, excluído por amor a ti. Eu estou pronto, Senhor. Mas diante da primeira ameaça de dificuldade e privações, nós nos afastamos do Senhor. Diante dos primeiros flashes de uma cena nublada, de um dia sem sol, nós nos afastamos de Deus. E não se esqueça, meu amado, dias de sol fazem parte da nossa vida, mas também existirá dias sem sol, em que o sol não brilhará. A nossa vida, irmãos, não é um mar de rosas. A vida de um discípulo de Jesus não é perfeita. Disse agora, Jesus não escolhe, não caminha com pessoas perfeitas. Haverá dias de sol, dias de caminhada matinais na praia, mas também, irmãos, haverá dias sem sol. Dias nublados, dias de sofrimento, de dor, de perseguição, de crítica, dias onde nós mais queremos ver o sol. Dias onde nós mais queremos ouvir a voz de Deus e ver a sua intervenção. E o Senhor permanecerá calado. Nós precisamos, irmãos, ser restaurados por Jesus. Eu preciso ser restaurado por Jesus. Sabe aquelas experiências traumáticas que todos nós vivenciamos? Sabe aquelas experiências traumáticas que nos aprisionam no passado? Que nos tornam reféns das pessoas? Deus quer te restaurar, querido, disso. Jesus quer restaurar os seus traumas. Sabe aqueles traumas, irmãos, que não só nos afastam de Deus, mas nos desconectam da missão? Irmãos, eu tenho caminhado por aí um pouquinho de tempo, pouco mais de 20 anos. Como eu tenho visto pessoas talentosas. Como eu tenho visto, irmãos, pessoas preciosas. Pessoas que nasceram com talento nato. Sabe que a diferença entre talento e dom, né? Talento é natural, dom é espiritual. Nós recebemos os dons de Deus. Irmãos, como eu tenho visto pessoas talentosas. Pessoas com dons, puxa, maravilhosos.
mas estão desconectadas da missão. Sabe por quê? Traumas e dores do passado. Afirmo novamente, Deus quer restaurar a sua vida. Volta para Pedro, porque ele é um dos personagens principais aqui, depois de Jesus, claro. Após ser restaurado, irmãos, essa experiência de restauração, Pedro se torna coluna importante da igreja primitiva. Pensa num homem que mudou, pensa numa outra pessoa, irmãos. Depois da vinda do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, lembra Atos 2? Ele se torna um porta-voz corajoso entre os primeiros cristãos. Em Jerusalém, Pedro foi responsável pela evangelização dos judeus. A sua primeira pregação em público, irmãos, teve batismo naquele dia. Sabe quantas pessoas? 3, pastor, não 3.000 pessoas. Pedro, irmãos, após a sua restauração, Atos 4, eu registrei alguns dos episódios. Olha lá, vale a pena estudar, vale a pena pesquisar. Depois de ser preso, por causa da cura de um homem aleijado de nascença, lembra? Ele testemunha com coragem sobre Jesus diante das autoridades religiosas, diante das autoridades civis. No Novo Testamento, irmãos, Pedro é um exemplo encorajador da graça de Deus, da graça perdoadora de Cristo, da graça perdoadora que Cristo oferece àqueles que sabem que o desapontaram. Pedro também exemplifica, irmãos, muito bem como, apesar das nossas falhas, Jesus pode com toda bondade nos restaurar e nos conectar na missão. Não é restaurar para a gente ficar na boa só, não. Água fresca, sombra e água fresca e pescaria. Mas é nos restaurar, irmãos, grave isso, para nos conectar na missão. A de Pedro foi cuidar das ovelhas, e a sua e a minha. Pedro exemplifica, grava isso é muito importante. Exemplifica muito bem que a graça de Deus, tratada e respondida com devido compromisso, pode gerar frutos extraordinários. Mas o contrário também é verdade, irmãos. Sinto em te dizer, quando nós desprezamos a graça de Deus. Nós sofremos por isso. E eu fecho, antes de participarmos da mesa do Senhor, dizendo que a mesma pergunta que Jesus dirigiu para Pedro 3 vezes é feita para você hoje. Você me ama? Olha lá, hein? Pensa antes de responder, hein? Pedro, da primeira vez, não pensou, se arrependeu amargamente depois. Você me ama? Qual será a sua resposta para Jesus? Feche os seus olhos por um instante. Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para ouvir a sua voz. E Ele falou. Sua voz é revelada por meio da sua palavra. Que coisa maravilhosa. E essa pergunta que o Senhor Jesus dirigiu para Pedro 3 vezes naquela ocasião, ela ecoa forte no nosso coração hoje. Você me ama? Você me ama? Você me ama? E se Jesus estiver repetindo essa pergunta para você, não fica magoado, não. É porque certamente Ele quer restaurar a sua vida e quer te conectar na missão. A missão de Deus, queridos, embora seja difícil,
é uma missão maravilhosa. A missão de Deus, embora nos coloque em caminhos apertados, difíceis, é uma missão maravilhosa. Eu confesso para você, eu não quero ficar fora não. Apesar dos espinhos, apesar das ranhuras, apesar das marcas, estigmas que nós carregamos, marcas, feridas no corpo e na alma, apesar disso, eu digo para você, vale a pena estar inserido nessa missão. Responda para Deus, se é que você tem condições de responder hoje. Se não tiver condições, fica tranquilo. É melhor ir para casa, pensa, repensa, considera, reconsidera e depois responde: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Talvez, querido, há entraves na sua vida. Talvez há traumas te impedindo de ter esse encontro extraordinário, esse encontro real, esse encontro marcante que Simão Pedro teve com Jesus aquele dia na praia. Teve tantos outros milagres ali, irmãos. Se você for acompanhar o texto, teve o milagre dos peixes, 153 grandes peixes. Teve o milagre da rede, que embora a quantidade de peixes grandes, não se rompeu. Teve o milagre do alimento na brasa, eles puderam saborear, mas o milagre que marcou para mim, quando eu leio e estudo esse texto, é o milagre que Cristo fez na vida de Pedro. O milagre de restaurá-lo, o milagre de reconectá-lo na missão. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Nós não fomos chamados à toa. Nós não fomos chamados porque na agenda de Jesus não tem nada para a gente fazer. Pelo contrário, existe muito trabalho. Há uma obra a ser feita, irmãos. Há uma missão de Deus a ser respondida pela igreja. E quando nós lembramos de igreja, nós lembramos que a igreja sou eu, é você, cada um de nós. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos travados, paralisados pelos traumas, pelas feridas do tempo, pelas feridas que nos acometeram ao longo da caminhada, feridas físicas, feridas na alma. Mas a palavra de Deus te diz essa noite: Jesus está aqui, Ele quer restaurar a sua vida. Fale com Ele. Talvez você está aqui, é um desses que eu falei, grande talento. Recebeu de Deus dons, mas ao invés de usá-los, você tem cavado um buraco e enterrado esses dons. Entrega a sua vida para Cristo, deixa Ele restaurar e mudar a sua história, irmãos, como Ele mudou a história de Pedro. Senhor, obrigado por Tua palavra. Depois de um tempo caminhando contigo, eu reconheço que tenho desapontado o Senhor em tantas vezes. Me perdoe por isso. Ainda assim, o Senhor conta comigo, ainda assim o Senhor conta com cada um de nós. Às vezes, Senhor, nós olhamos para as circunstâncias que nos cercam, olhamos para nós mesmos.
Certamente podemos nos sentir impotentes, incapazes, desajeitados, temerosos, aflitos, ansiosos. Mas mesmo assim, eu quero estar conectado à sua missão. Foi para isso que o Senhor me chamou e me restaurou. Foi para isso que o Senhor chamou e restaurou cada um de nós. E eu acredito estar restaurando corações nesse instante. Nós só precisamos ser sinceros, como Pedro foi. O Senhor não quer que nós inventemos respostas, mas o Senhor quer que a gente seja sincero. E assim como Pedro, possamos responder: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, sabes que eu Te amo. Restaura a nossa alma. Restaura a nossa alma. Se há marcas aqui que o tempo não apagou, Senhor, eu não peço que o Senhor apague, eu peço que o Senhor restaure definitivamente na alma dos meus irmãos e das minhas irmãs. Restaura. Restaura. Estigmas do passado, feridas, ressentimentos, que nos tornam reféns de pessoas, reféns de situações e reféns de nós mesmos. Restaura esses estigmas nessa noite, Senhor. Restaura essas feridas da alma. Restaura, Senhor, eu te peço, restaura. E nos conecte com a Tua missão. A missão de propagar o Evangelho do Reino de Deus onde estivermos. A missão de encorajarmos uns aos outros nessa jornada, aliás, jornada que dura por toda a vida. A missão de testemunhar corajosamente sobre Cristo nesse mundo e para este mundo. A missão de continuarmos nos reunindo como igreja, nos ajuntando nesse lugar para Te adorar, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. A missão de sermos instrumentos nas Tuas mãos. Que a Sua graça seja sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, louvado seja Deus. Sem entrar nos detalhes do texto no original, o Novo Testamento foi escrito no grego. Eu não me atentei a isso, irmãos, até porque na faculdade eu passei rapado, passei apertado no grego. Então é difícil me aventurar, passei na garganta. Mas sem entrar nos detalhes, irmãos, as duas primeiras perguntas, só por curiosidade, deixar aqui para vocês que eu lembrei agora. Jesus usa o verbo ali, verbo amar, ele usa no agapau. No grego, é um amor, irmão, sacrificial. Jesus pergunta duas vezes: Tu me amas com amor ágape, ou agapau? E Pedro responde: Senhor, Tu sabes que eu te filéu, Tu sabes que eu gosto do Senhor. Não é a ponto de entregar a minha vida ainda, mas Deus quer restaurar a sua vida. Amém? Irmãos, nós vamos participar da mesa do Senhor. As pessoas que são batizadas nas águas, que selaram o seu compromisso, isso. Obrigado vocês que vão nos acompanhar a mensagem pelo canal no YouTube. Um grande abraço. Deus